O nosso muito obrigado a Ana Paula Weigert. E agora vamos convidar, então, o nosso segundo palestrante deste painel. Tenha a bondade, por favor, o Mahatma Marostica, da Mobilis. Venha para cá, Mahatma, por gentileza. Bom dia, o meu nome é Mahatma, eu sou um dos fundadores aí da Mobilis Veículos Elétricos. A gente é uma empresa de Santa Catarina e eu vou contar um pouquinho aqui da empresa, né, do case nosso, e já linkando com o tema do painel aí sobre novos modelos de negócio que tem muito a ver aí com o DNA e o que a gente foi se preparando para aproveitar como oportunidade em relação à mobilidade elétrica. Então, a Mobilis é uma empresa que entende que a oportunidade aí está nessa revolução/evolução da mobilidade urbana inteligente. A nossa empresa, então, ela se posiciona como uma empresa que oferece soluções de mobilidade. Então, a gente está olhando lá na ponta a mobilidade, não exatamente produtos, mas a gente usa o nosso conhecimento de powertrain elétrico e nossa expertise em desenvolvimento de produto para oferecer produtos para solucionar problemas de mobilidade. Esse é o primeiro veículo que a gente desenvolveu. Ele se chama Li, em homenagem ao lítio, né, que é a base aí das baterias mais comumente usadas. E a gente entendeu que um primeiro produto aí com aderência para um mercado brasileiro seria um veículo com zero emissões, silencioso, automático, econômico e altamente conectado. Então, essas são os features aí que a gente entendeu que seria um produto. Vocês podem reparar que esse carro aqui, ele não tem portas ainda, né, porque ele foi um carro totalmente pensado para a rua, porém, a gente, num intuito de lançar um mínimo produto viável, lá no começo, a gente entendeu que seria interessante e estratégico para a empresa oferecer um veículo para mercado de vizinhança. Então, essa versão aqui, a gente simplificou um pouco o projeto, embora ele seja um carro aí com DNA todo para ir para a rua, tiramos alguns itens aí do pacote do projeto e colocamos ele, a versão dele, né, de veículo de vizinhança. Já lançamos, já estamos produzindo esse cara aqui, mas a versão de passeio, a gente vai concluir esse ano e lançar para a rua, né? Então, aí são as duas, né? Esse primeiro ainda não pode ser emplacado, mas a gente já está vendendo para hotéis, condomínios, aeroportos, indústrias e tudo mais. Né? Algumas perguntas que quase nunca fazem para nós aqui, né? Autonomia, velocidade máxima e tempo de recarga. Então, temos pacotes aí de autonomia de 50 até 100 km, o veículo de vizinhança 60 km por hora, o veículo para a rua 100 e tempo de recarga, dependendo do carregador, de 1h30 a 5h30. Sendo que esse carro está preparado para carregar em qualquer tomada, ele não precisa de um eletroposto exatamente para carregar. Então, algumas inovações aí que a gente trouxe desde a fase de ideação desse projeto foi, por exemplo, a produção descentralizada, né? Então, nós pensamos, a Ana Paula até citou aqui como uma das tendências de produção de ciclo fechado. A gente desenhou esse carro desde o começo pensando assim, se não precisasse de uma montadora grande, centralizada, para montar esse carro. Se ele fosse tão simples de montar, que eu pudesse montar ele lá na concessionária. Então, para tudo que a gente ia fazendo, a gente pensava, poxa, cara, mas lembra que para fazer esse processo aqui de fabricação, eu vou disponibilizar do que tem lá numa oficina convencional. E aí a gente chegou num resultado interessante, né, onde a gente uniu componentes próprios modulares, né, por exemplo, a nossa suspensão ela é igualzinha, todas as mesmas peças, ela funciona nos 4 pontos da suspensão, então, balança, manga e balança inferior, ela serve exatamente o mesmo ferramental, mesmas peças, para diminuir estoque, para facilitar essa integração e essa produção descentralizada, e também unindo com o máximo de componentes de prateleira possíveis, né. A gente não queria reinventar a roda, né? Pneu, roda, pivôs, uma série de coisas a gente usou já de prateleira. Tudo isso para... claro, isso é um modelo de negócio pensado mais... é uma alternativa que a gente pode usar a futuro, mas o carro foi todo pensado para poder ser
mandado em kits para microfábricas lá na ponta. Então, o próprio lugar... Então, imagine um conceito hoje que a gente está acostumado como concessionária, além de ele ser o ponto de venda, além de ele ser o lugar ali onde você vai fazer a manutenção do veículo, ele é o lugar onde o veículo vai ser montado. Então, saem dos nossos fornecedores kits direto para o ponto de venda, e lá o carro é montado. Claro que isso tudo a gente teve que pensar lá na fase de ideação do carro para conseguir realizar. Obviamente, hoje ainda a gente está montando centralizado, talvez mais para frente a gente entenda também que o negócio é montar centralizado mesmo, mas a gente tem essa opção, como uma forma de flexibilizar o nosso canal de distribuição. E com isso eu corto cadeia logística, diminuo a pegada de carbono e corto a cadeia tributária também, que no Brasil é bastante importante. Em vez de eu fabricar o carro na montadora, mandar para a concessionária para ir vender para o consumidor, eu trago direto dos fornecedores os kits e coloco direto no ponto de venda. E aí a cereja do bolo é, o carro ele já nasce com um DNA para ser um veículo para servicificação da mobilidade. Eu já vou falar mais a respeito disso, mas o carro hoje ele já é todo conectado com a rede. Nós temos alguns aplicativos em web, nem é um aplicativo, é web-based, onde você consegue controlar e ler uma porrada de informações do veículo, desde carga, gerenciamento da frota, quem usou, quando usou. O carro ele liga por um cartão de aproximação, não é uma chave, então cada um tem o seu ali, pode ser um cartãozinho, um adesivo, alguma coisa tipo esses que vocês já usam em cartões de crédito. E o camarada aproxima lá e você sabe quem está usando o carro, como está usando, o perfil de uso do carro. E, em cima desses dados, a gente consegue gerar uma série de informações úteis para o usuário, para o cliente. Então, hoje, isso está sendo bastante usado até para agendamento, controle de manutenção, controle da frota, quanto cada carro está usando. Se eu pegar e abrir agora aqui o nosso sistema, vocês vão ver um carro funcionando lá na... Vai ver quanto que está a carga da bateria dele, vai ver quantos quilômetros ele andou hoje, uma série de coisas e naturalmente, diagnóstico. Eventualmente, alguma falha, alguma anomalia que o sistema perceba, antes do cara, eventualmente, notar, a gente já recebe na nossa central dados robustos assim, de tudo que está acontecendo no carro e o que pode ter dado de errado. E aí, alguns porquês aí de como a gente, do porquê que a gente chegou num modelo desse e por que a gente está apostando num formato de produto assim. Alguns dados aqui, no Brasil, a média de pessoas por carro de ocupação é 1,5 pessoa por veículo, ou seja, aí explica um pouco por que a gente apostou num carro 2 lugares, A maioria a gente entende como um desperdício 5 lugares num carro para uma média de ocupação de 1,5 pessoas por carro. A gente tem, para deslocar no trabalho, no Brasil, 20 quilômetros é a média que um brasileiro roda de percurso entre casa e trabalho. Então, isso atenua um pouco a estratégia o custo de baterias, porque se você desenvolver eles, você vê que 90% do tempo o cara usa para 20 km de deslocamento diário, uma autonomia de 100 km está mais que suficiente. Então, a gente lança diferentes pacotes de bateria para o camarada poder economizar nessa hora. Média máxima permitida dentro dos centros urbanos pela CTB é 80 km por hora. E média de velocidade em horários de pico nos centros urbanos do país é 25 km por hora. Eu diria hoje nas cidades que têm sorte, quem andar em Florianópolis aqui ainda é bom, em Florianópolis ou São Paulo principalmente, a gente está falando aí de 6, 8 km por hora de média na hora do rush. Então, tudo isso explica um pouco, e a ideia de que hoje os veículos convencionais eles são feitos por uma média entre urbano e rodoviário. E a gente entendeu que a gente poderia separar as coisas. Vamos fazer um veículo mais dedicado para o uso urbano, porque tem uma fatia gigante da população que usa 90% do tempo carros ou mais dentro das cidades, e ele não precisa de todos esses features de 500 km com uma carga, 160, 180 km por hora de velocidade final num carro. Isso aí a gente usou como uma estratégia para baratear o custo do produto e conseguir oferecer as funções que realmente geram valor para o consumidor. E aí, se a gente abordar, olhando qual que é o impacto tecnológico, o que vem, qual que é o drive aí da mudança
da indústria automotiva, eu cito aqui isso é um dado que para muitos já é bem óbvio, né? A diferença entre um sistema elétrico e um sistema a combustão, né, é um número quase 10%, 10% do número de peças. E o que isso significa? Parece meio óbvio, não. Eu chamo muita atenção disso, porque assim, imagina que hoje você tem um veículo que, por natureza, dá 70% a menos de manutenção que um carro a combustão. E como que a indústria automotiva clássica toda está pautada hoje, o seu modelo de negócio e canais de distribuições? Os caras têm do mundo inteiro. A montadora, concessionárias, as concessionárias vão lá, elas ganham um FII pequeno por venda de carro e uma margem sempre acima dos 2 dígitos aí na parte de manutenção, troca de óleo, e todo mundo sabe aqui, né? Vai numa concessionária, é sempre muito mais caro do que no seu mecânico de confiança, mas a gente acaba se obrigando aí para não perder a garantia, etc. Mas imagine, então, que esse dado, que parece óbvio aqui, ao meu ver, é um grande retardante aí dos elétricos no mundo. Porque as próprias montadoras elas não podem fazer um movimento muito brusco, vide o tamanho delas, vide como elas estão estruturadas hoje em termos de modelo de negócio, sob o risco de matar seus próprios canais de distribuição. Imagina, de uma hora para outra, as montadoras começam a despejar carro elétrico, elas têm condições de fazer isso, e começar a morrer as concessionárias delas, porque a margem que hoje já é brigada fica ainda menor. Né? Essa acomodação dos grandes players, eu acredito que é o grande fator hoje que está dando lentidão na proliferação dos elétricos. Para nós, no nosso caso, a gente enxerga isso como uma oportunidade, porque uma empresa sem esse compromisso todo aí de histórico, como a nossa, pode fazer exatamente o contrário, e colocar no mercado um carro com o mínimo de manutenção possível e cobrar por outras coisas que não, né, ter receitas em cima de outros fatores. Outro impacto muito importante, impacto que impacta nos modelos de negócios atuais, diretamente, é o impacto comportamental. Pensa num consumidor aqui, pensa na sua casa. Né? Quanto você paga hoje por uma boa geladeira, um bom computador, uma boa televisão? Né? Pô, R$5.000 você compra qualquer um desses produtos bons. Se você quer comprar uma coisa muito boa mesmo, você vai gastar o quê? R$10.000. Quanto você paga num carro? Um carro popular? R$40.000. Um carro um pouco melhor, R$80.000. Então, a gente está falando aqui que, para ter o benefício da mobilidade, hoje, o público normalmente paga 10 vezes, 8, 10 vezes mais do que qualquer outro bem de consumo. Olha o quão útil é um celular para a gente. Quanta coisa ele traz, quanta coisa ele resolve. E só para se deslocar, a gente paga 10 vezes mais do que um bom celular para ter. Então, as pessoas, principalmente as novas gerações, elas estão começando a fazer essa conta com muito mais clareza. Né, e tirar aquele apelo emocional de carro e pensar, poxa, será que faz sentido eu gastar isso? Isso se traduz naturalmente em manutenção também, não é só o custo de aquisição. O custo de manutenção é infinitamente maior do que qualquer outro bem de consumo que você vai adquirir. E para quê? Para ter o benefício de se deslocar. Poxa, será que é só comprando um carro mesmo que eu consigo me deslocar de maneira confortável, eficiente, rápida e com disponibilidade? E aí chegamos na grande confluência aí histórica das tecnologias que está mudando todo esse mercado, que é o quê? Hoje em dia, com a internet, 5G, com as telecomunicações tendo avançado, com o smartphone no bolso de cada um, a gente começou a ver que não é preciso comprar um carro para ter as facilidades de um carro. Aliás, hoje, tecnicamente, para um deslocamento dentro da cidade, um Uber chega quase tão rápido quando você pegar e tirar o carro da garagem, e você não precisa... e você não corre riscos, você pode ir fazendo outras coisas dentro do carro. Isso aí, já na sequência, você entra para um robotáxi da vida. Isso aqui é o que está fazendo, né, a grande mudança do perfil do consumidor, de enxergar o carro menos com o coração e mais com o cérebro, vendo que é uma grande despesa, é um negócio que não faz sentido em termos de aquisição, somados às tecnologias que estão cada vez mais robustas, né, no sentido de comunicação, e essa equação dá igual a uma infinidade de novos modelos de negócio, carro compartilhado, ride sharing, carro assinado, paga uma assinatura, ainda assim eu quero ter meu carro e tal, cada vez mais vai fazer menos sentido você adquirir um, você vai assinar um lá e ter, quando você vai viajar de férias você devolve. Esse é o pacote de coisas que está mudando no mercado. E a grande influência das coisas é que aqui, talvez
ao nosso ver, como empreendedores, para mim, pelo menos, é até a parte mais excitante do negócio, é que a receita aqui não está pronta. Existem N possibilidades, gente tentando coisas de tudo que é lado. Quando a gente fala em... Eu falo o exemplo do car sharing. Né? O car sharing, na Europa, se investiu muito forte, era para ser a vedete da mobilidade, da nova mobilidade, e aí, de uma hora para outra, em questão de pouquíssimos anos, entrou o Uber, que oferece algo com uma proposta de Uber, enfim, ride sharing, que oferece algo com uma proposta de valor super affordable, super pagável, e sem você precisar dirigir, mais disponível que um car sharing, porque você não vai precisar ir até lá, usando já a infraestrutura que já existe, e de uma hora para outra, em questão de poucos anos, todo o dinheiro que foi colocado na Europa em car sharing e tal, virou um grande abacaxi, porque o car sharing ainda vai funcionar por muito tempo, mas ele virou um modal adjacente ali, ele não virou o grande cara que vai mudar o jeito de se locomover. Hoje, por enquanto, é o ride sharing. Mais para frente, tende a ser robotáxis e carros autônomos. Então, você vê que mesmo para uma montadora grande, é um grande perigo ali, dependendo aonde que eles apontar os canhões, eles podem errar o tiro feio e ter prejuízos enormes. Então, vejam que, falando nisso, quando a gente fala nessas possibilidades e nessas tendências, de um business model canvas tradicional aqui, de cara você pega os principais pontos de relação com o consumidor. Você não vai mais vender carro, você vai oferecer isso como serviço. Teu cliente vai mudar aqui. A relação que você tem para os teus canais de distribuição vão mudar, a forma de receita vai mudar, as atividades, consequentemente, as atividades principais vão mudar, e você cria um efeito cascata aqui, onde todo o seu modelo de negócio atual tende a ser reinventado, necessariamente vai precisar ser reinventado. Então, fechando, o meu tempo está quase no final, fechando aqui com como na Mobilis, dentro da Mobilis a gente se preparou para isso, a gente fez um produto com flexibilidade tal, onde a gente consegue migrar rapidamente, sem grandes impactos em produto, para mudar de um modelo de negócio para outro, ir experimentando e tentar ver qual que vai ser o grande filão aí em termos de receita. Né? Então, a gente pode fazer desde uma venda tradicional, como franquear, ou seja, eu não tenho mais a indústria, eu só sou um cérebro da coisa, como a Coca-Cola faz, como a Nike, que não fabrica mais tênis, e você terceiriza a parte de fabricação e bota lá na ponta como uma franquia. Eu posso simplesmente oferecer o carro como locação, onde a locadora fabrica seus próprios carros, a locadora tem uma microfábrica, ela fabrica seus próprios carros, ela renova seus próprios carros, então ela não precisa ficar trocando de carro todo ano, à medida que o carro vai desgastando, você vai intercambiando as peças, deixando ele voltando a ser novo. E isso entra já num pano de fundo de sustentabilidade bastante denso, porque você está falando em economia de ciclo, você está falando ali em renovar seus ativos, destinar corretamente a cada um dos itens dele. Isso pode ser feito store on store. Eu posso ter uma unidade dessas fabricando ou alugando o carro dentro de uma grande oficina que já faz reparo de carros normais. Eu posso usar a capacidade já instalada. E eu posso aproveitar a car sharing, ride sharing e uma série de outros modelos de carro como serviço. Bem, convido vocês, né, a seguir a Mobilis aí. A gente sempre publica algumas coisas legais aí no Facebook, no Instagram também. O meu e-mail está aqui. E fiquem à vontade, a gente fica em Florianópolis. A gente está alocado hoje na mesma região do aeroporto, do lado do aeroporto, para valer, do terminal atual, é 30 metros. Então, se alguém passar por lá e quiser nos visitar, avisa que a gente vai ficar feliz em mostrar. Obviamente, a gente ainda é pequeno, um espaço pequeno, mas tem um cafezinho bom lá. Obrigado, gente.